Abra a tua Bíblia, Romanos capítulo 6, a Bíblia vai dizer assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, ou em seus desejos, ou em suas paixões. Podeis assentar, dê glórias a Deus aí. Fala para o seu irmão assim, dá uma animada aí com glória a Deus. Que os nossos cultos aqui, meus irmãos, nós temos que trazer pelo menos 500, glória a Deus, se só deu 250. Verdade, eu acho que você nem chegou nos 250 hoje. Mas vocês cantaram muito bonito hoje, glória a Deus por isso. Mas ainda tem tempo, tá bom? Nós estamos falando sobre um assunto de muita importância. Por que muita importância? Porque há alguns conflitos dentro de nós que eles não são resolvidos porque a gente não tem o conhecimento na totalidade daquilo que deveríamos ter para entender e achar a causa e parar de remeter muitas coisas em lugares errados. Falar que é o diabo quando ele não é. E ele tem culpa mesmo. Se você puder culpar ele, culpa ele mesmo, porque ele é culpado de tudo isso. Mas tem algumas coisas que a Bíblia nos ensina de forma diferente. E por a gente não ter uma definição, meus irmãos, do assunto, nós vamos nos perdendo e a gente tem que voltar para a Bíblia para compreendermos melhor. E o assunto desta série, ele vai clarear muito mais a sua mente, naquilo que é devido, vai ampliar a sua visão, não para você pecar mais, não, para você ter consciência de que algumas coisas não é bem da forma que nós entendemos por muitos anos. E isso nos ajuda, como já disse, a identificar aquilo que vem direto do nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, mas também aquilo que vem direto do pecado que habita em nós. Quem está lembrado do texto que nós lemos? E que o pecado habita em nós. Quem está lembrado do texto? É Romanos capítulo 7. Vamos ler só para recordar, né? Romanos capítulo 7, verso 20. Coloque aí, por gentileza. Ora, leia aí, 1, 2, 3. Ora, onde que é a residência do pecado? Aonde é a residência do pecado? Em nós. Então ele habita em nós. Mas que diferença faz se ele habita ou não, ou se deixasse de habitar ou não? Você poderá ver essa diferença quando você discernir como agir diante disto. Por isso nós estamos ensinando, e é muito precioso ensinar este tipo de assunto para que você use a arma correta. Por exemplo, em uma guerra, nos dias de hoje, era possível alguém levar espada para brigar lá, para lutar? Não, fica meio desconexo, fica sim ou não? Mas nos dias de hoje é o quê? Me ajuda aí. Canhão, o que mais? Metralhadora, o que mais? Mas enfim, a guerra hoje é diferente da guerra passada. Antigamente se usava os cavalos, né? As lanças,
as espadas e outros instrumentos de guerra. E é sobre isso que o assunto vai focar, para que eu e você venha compreender melhor, para sabermos usar a arma correta. Então, para estabelecer e para direcionarmos melhor a nossa dinâmica nesta luta, porque nós estamos em uma luta travada neste mundo, é preciso estabelecer algo que vai dar para mim e para você vitória, sim ou não? Se eu estou na luta é para perder? Claro que não, eu quero ganhar, e você? Eu preciso saber direcionar a minha vida, para eu não usar as armas incorretas diante do que foi posto sobre mim e você. Por isso que Romanos capítulo 6 e verso 12, nós vamos ler o 12, reler de novo, vai dizer, não reine. Quando fala de reino, está falando de quê? De governo. Então a Bíblia diz em outra tradução, não governe o pecado em vosso corpo mortal. Quem que é mortal aqui? Não reine o pecado em vosso corpo mortal. Então nós temos um corpo que é mortal, mas nós vamos receber um novo corpo, que não é mortal. Um corpo incorruptível, no qual Paulo ensina através da Bíblia. Mas neste corpo mortal, o pecado, ele vai agir nele, e o texto vai dizer, de maneira que obedeçais às suas vontades, os seus desejos, as suas paixões. Está falando comigo e com você, nem ofereceis, viu vocês, cada um, os membros do seu corpo, ao pecado, como instrumento de iniquidade. Olha, o ponto aqui é o seguinte, nós não podemos deixar o pecado, Gabi, governar, ter governo. Não deixar ele reinar em nossa vida. Porque o pecado não pode governar o nosso corpo mortal. Diga assim, o pecado que habita em mim, não pode governar o meu corpo. Porque se ele reinar e se ele governar, ele fará você e eu obedecê-lo. É a Bíblia que está dizendo. Ele fará eu e você obedecê-lo. Vamos lá no 12 de novo. Não reine o pecado em vosso corpo, de maneira que obedeçais, lá está assim, em vosso corpo mortal, forçando vocês a obedecer às vontades de quem? Do pecado, que habita em você. Quem compreendeu? Então existe um governo que está sobre a nossa vida, que nós recebemos por causa do pecado de Adão, e isso passou para nós. E ninguém se livra disso. Eu disse no domingo passado que nós nascemos em pecado. Ele já habita em nós. Se alguém quiser nascer sem ele, não tem jeito. Não tem como. Porque é uma consequência do pecado de Adão. Deus perdoou? Sim. A consequência ficou. Então o pecado não pode governar quem? Fala, o meu corpo. Mas ele vai forçar você. Forçar como? Insistir com você. Falando todo dia, até que você venha obedecer. E quando eu obedeço, eu dou ouvido. Mas tudo que ele quer, primeiramente, este pecado que habita em nós, tudo que ele quer, primeiramente, é o governo. Tem outro texto que a Bíblia diz que ele domina. A Bíblia diz para nós não deixarmos ele dominar. Por isso que eu sempre preguei aqui que o pecado exerce domínio. É nesse sentido. Então, primeiramente, ele quer
governar. Esse é o primeiro interesse. Se ele não alcança o governo, ele não tem sucesso algum em nós. Mas se ele tomar o governo, fala, ai, 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 ele vai forçar você a obedecê-lo. Porque esse pecado, diga assim, esse pecado que habita em mim, tem desejos, tem paixões, concupiscência, aquilo que está lá na Bíblia que nós lemos. É exatamente isso. Ele tem muitas vontades, eu disse domingo passado que ele tem muitas loucuras para ser realizadas. Pode ser loucura de matar o outro, pode ser loucura de prostituições, pode ser loucura de tudo quanto é jeito. Se vem do mal isso, é toda loucura maléfica, maligna, que vem do mal. O que o pecado não tem? Quem pode me ajudar nessa pregação? Quem já parou e pensou assim, o que o pecado não tem? Esse pecado que nós estamos falando, que habita em nós, é a nossa natureza. Quando nós estudamos teologia, nós vamos estudar a natureza de Deus, a natureza de Jesus, a natureza dos anjos, a natureza do homem, para entendermos o que a Bíblia quer dizer. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas o que o pecado que habita em nós não tem? Vamos ao texto, Romanos 6,13, vai lá. Nem ofereceis, está falando de eu oferecer, de você oferecer, cada um, os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento. Alguém pegou ou não? O que ele não tem? O corpo mortal. Porque se ele quer usar como instrumento, ele precisa de quê? De um corpo. Por isso é preciso parar em um domingo como este e trazer alguns assuntos para que você entenda e compreenda e saiba lutar com as armas corretas. O que o pecado que habita em mim precisa? Diga, um corpo mortal. E se ele habita em mim, qual é o corpo que ele vai usar? Como ele não tem um corpo, ele precisa de um para realizar o quê? O que a Bíblia diz, os seus desejos, as suas paixões, concupiscências. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos da Catedral Real Encontro, não ofereça os seus membros, os membros do seu corpo. O braço é um membro? Sim ou não? A mão é um membro? A minha boca é um membro? A minha língua? Os meus olhos? Os meus ouvidos? Tudo é membro do corpo. Então a grande maioria dos pecados que cometemos sempre onde? Com o corpo. Por exemplo, a cobiça, ela vem através de quê? Da mão? A cobiça vem através de quê? De qual membro? Dos olhos. A mentira vem através de quê? Da boca. A fofoca vem de onde? Ai, 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 vem esse pastor. Da boca, da linguinha, né? Mas não é a sua não, aqui nós não temos esse problema de fofoca não, graças a Deus. E as palmas até glorificam a Deus, porque aqui não tem esses problemas. Aleluia. Não tem, né, pastor Marcelo? Murmuração. Não sei para que aquela lição na escola dominical de murmuração na nossa igreja. Eu não fiquei assim, mas aqui não tem murmuração. Não é possível, né? Falar mal do outro? Não, de jeito nenhum. Mas vem através de quê? De um membro do corpo. E qual é o membro? A minha boca. O ladrão vai roubar, ele usa o quê? A boca dele ou ele usa as mãos dele? Ele usa até mais de um membro, né? Porque ele vai andar para chegar até lá. Mas é através do corpo.
Então, tudo isso que mencionei, e outras coisas mais, do nosso corpo se fala como membros do nosso corpo. Porque é com o corpo que nós pecamos. Então, o pecado precisa de quê? O pecado precisa de quê? De um corpo. O pecado precisa usar o corpo. Esse é o motivo porque ele quer governar o seu corpo mortal. Tem um glória a Deus aí agora? Está clareando a mensagem? Está começando a clarear? Esse é o motivo que ele quer reinar, ele quer governar, então ele quer tomar este governo, para que ele venha fazer isso da forma que ele tanto deseja. Então ele quer governar, para satisfazer você ou ele? A Bíblia diz que é os desejos dele. Romanos 6:3 diz: nem ofereceis, Catedral Real Encontro, nem ofereceis, nenhum de vocês ofereça os seus membros, os membros do seu corpo, ao pecado, como instrumento. Esse instrumento faz alguma coisa sozinho? Começou a entender a mensagem? Não usando como instrumento de iniquidade. A Bíblia fala bem o que ele quer e o que ele vai fazer. Ou seja, deixar ele usar os membros do nosso corpo como um instrumento. Instrumento é aquilo que você usa para fazer alguma coisa. Se a pessoa está fazendo uma cirurgia, ele está usando um instrumento, não é? Sim ou não? Esse teclado aqui precisa de um corpo, o meu corpo, os membros para usar, para tocar, e aí vai emitir som. Mas se eu não colocar as minhas mãos, provavelmente ele vai ficar mudo. Toca aí, bateria! Vamos esperar. Ué, não tocou, meu. Precisa de um corpo para fazer. A Bíblia está dizendo exatamente disso. O pecado, ele não tem um corpo, mas ele habita em nós. Essa natureza cruel que nos foi colocada, não porque nós escolhemos, mas porque Adão escolheu. Adão foi o único que pôde escolher, nós não podemos escolher, porque nós fomos feitos. Pela consequência, nós somos feitos e acabou. Então, o instrumento é somente para ser de uso de alguém, por alguém. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Não ofereça, irmãos da Catedral Real Encontro, não ofereça seus membros ao pecado como instrumento. Então, quando eu falo de alguém, eu estou sendo usado por quem? Eu estou sendo usado pela natureza que habita em mim, o pecado, chamada o pecado, que me força a fazer. Eu não quero fazer, mas faço. Eu não quero falar mal, mas eu faço. Eu não quero fazer o mal, mas eu acabo fazendo. O pecado quer usar os seus membros como instrumento, e a Bíblia é muito clara, que ela diz, instrumentos de iniquidade. Mas para isso ele quer e precisa dominar e ter o governo do corpo. E a Bíblia continua dizendo, não ofereçais. Em outra tradução, não permita. Aí cabe outra coisa, Gabi. O que é? Quem pode oferecer esse corpo? Quem pode dar essa permissão? É o pecado que habita em mim? Ou é eu? É eu. Eu é que falo, não quero, não posso, tenho um Deus muito maior e sirvo a Ele. Glórias a Deus. Apenas isso.
Quando cedemos ao governo dele, nós oferecemos nossos membros. E a Bíblia diz que não é para oferecer. E ele satisfaz todas as suas vontades. Mas a Bíblia diz: não ofereça. Fala para o teu irmão aí, ó. Não deixe os seus membros do seu corpo ser usado pela natureza caída, chamada o pecado. Olha outra coisa que tem importante no texto, de Romanos 6, capítulo 13. Nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, como já disse. E eu fico com a palavra iniquidade. Instrumentos de iniquidade. Por que iniquidade? Eu já ensinei vocês. O pecado consciente. Iniquidade. Só o crente pode cometer pecado de iniquidade. Por isso que o texto é para a igreja. Por isso que o texto é para crente. Só o crente, só aquele que é conhecedor da palavra, que comete o pecado da iniquidade. É aquele que você sabe que é e faz. Sabe que é pecado e comete. Então isso se torna iniquidade. O ímpio não comete iniquidade. Diga assim: o ímpio não comete iniquidade. Porque ele não é conhecedor praticante da palavra. E a diferença está aí. Então me faz entender mais uma vez claramente que esse texto é para quem? Para os ímpios? Eu estou reforçando isso para que você fique na tua mente. Mas é para os crentes lavados, remidos no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso inicia dizendo: não ofereça. Não ofereça. Porque o do ímpio já é dele. Sim ou não? Então o investimento é no ímpio? Não, o investimento é sobre você. Porque você já foi lavado, remido, comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Mas, diga assim: mas o meu corpo não é dele, é meu. Por isso o texto diz assim: não permita, não ofereça. Aqui, usa o meu corpo, usa os meus membros, não ofereça. Seu corpo não pode ser instrumento de iniquidade. Mas pastor, por que nós sofremos então tantas tentações, que elas vêm e são oferecidas? Diga assim: porque eu sou o alvo do pecado que habita em mim. Está entendendo por que a pessoa aceita Jesus e ele não é transformado de uma hora para outra? Mas ele aceitou Jesus, ele é salvo. Mas ele não melhorou na mentira. Ele não melhorou na devassidão. Ele não melhorou em muitos aspectos. Por quê? Porque está numa luta ali, ó, no governo. Mas porque você é o alvo, meu irmão. Eu não sei se isso te deixa triste ou mais alegre ainda. Mas eu sendo alvo, me indica que eu tenho um dono. Pensei que o glória a Deus seria mais forte. Eu sendo alvo, me indica que alguém me comprou. No domingo passado eu disse que cada parte dessa mensagem vai te responder algumas perguntas que você tanto fez ao longo da sua vida cristã e talvez não tenha tido uma resposta completa. E nessa mensagem, de acordo com que ela vai sendo discorrida, ensinada, você vai entendendo:
Então eu agi errado, por isso que eu não fui vitorioso. Eu orei errado e não fui vitorioso. Eu usei a arma errada e não fui vitorioso por causa disso. Por falta de conhecimento. Mas Romanos 6, verso 13, continua dizendo que não devemos oferecer os nossos membros como instrumento de iniquidade, mas ofereceis a Deus. Oferecei a Deus. Aí ele vai dizer assim, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos, agora não de iniquidade, mas de justiça. Aleluia, glórias a Deus. Ou seja, o que eu vejo aqui é que tem duas opções: ou instrumento de iniquidade, ou instrumento de justiça. Simples assim. Mas quem decide? Diga eu. É Deus que decide? É o diabo? Não. É você. Sou eu que falo, não vai usar nenhum dos meus membros, natureza caída. Sou eu que permito. E não existe meio termo, ou já é da iniquidade, olha que interessante isso aqui, ou já é da iniquidade, ou é para a justiça, não tem a terceira opção. Sabe aquela coisa assim, não, eu não quero ser crente, não, eu sou bonzinho, eu sou maravilhoso, eu sou o cara e tal, mas eu não quero nem ser crente, mas eu não cometo iniquidade. Não tem o meio termo. Segundo a Bíblia, segundo o que está escrito em Efésios capítulo 2, nós já nascemos em direção ao inferno. E nos é dada uma oportunidade para mudar este quadro, que é aceitando a Cristo como Salvador das nossas vidas. Quem não usa para a justiça, diga assim, quem não usa para a justiça os seus membros, já é para a iniquidade. Por isso que tem um perigo, sabe quando? Eu já cometi isso. Eu estou com vontade de tirar umas férias de igreja. Eu estou com vontade de tirar umas férias aí para, deixar de servir um pouquinho. Não tem férias para isto. Não tem férias para isso. Se nesse período de férias, vamos aqui supor, em hipótese, eu deixar de apresentar o meu corpo para servir, os membros do meu corpo para servir, se eu deixar por alguns minutos, eu já automaticamente estarei oferecendo ao pecado, segundo o que a Bíblia nos ensina. Por isso que nós não podemos brincar, em hipótese alguma, com o pecado que habita em nós. Diga assim, eu não posso brincar com o pecado que habita em mim. Mas quantas vezes a gente não se sente cansado? Quantas vezes a gente não se sente injustiçado? Alguns dos irmãos já me perguntaram, não agora nessa ocasião, mas em outras ocasiões, o senhor não para não? A respeito de mim? O senhor não cansa não? Fala para mim, parar como? Eu não posso parar. Eu não paro de parar, porque eu não paro. Porque se eu parar um pouquinho, não temos opção, nem eu e nem você. Eu não paro porque eu não paro de fazer aquilo que Cristo quer que eu faça. Não significa que eu sou o super-homem, não. Eu tenho cansaço também. Eu tenho desânimo como você também.
Eu tenho dias terríveis, como você também. Eu disse aos meninos que eu fui nessa casa do oleiro, eu nem sabia que eu ia. E foi a pior das casas do oleiro, o modo que eu fui. Eu fui quebrado, arrebentado. Mas arrebentado pelos empurrões, pelas problemáticas, por aquilo que eu escolhi para caminhar com flechas lançadas à minha vida, com bombardeios que o inimigo lança, querendo nos tragar, arrebentar conosco para fazer eu parar. Eu não sou mais forte que você. E também não sou mais animado do que você. Meu pai dizia, tem dia que nós pastores, é como a tarefa do palhaço. Não está nada animado, mas aqui tem que transparecer animação, cheio da graça. E às vezes você está derrubado, amassado, porque quando a gente vai na casa do oleiro, não que eu fui lá, não, quando você está na mão do oleiro, eu quero dizer, ele vai te amassando, ele não pergunta se está doendo, não, para fazer de novo. Como já disse, não é que eu sou de ferro, ou que o pastor Marcelo seja de ferro, ou que outros núcleos de liderança são de ferro e não para, não. Mas eu tenho consciência que no dia que eu parar de usar, olha bem o que eu estou falando, preste bem atenção. No dia que eu parar de usar os meus membros para servir, nesse mesmo dia eu começo a apresentar os meus membros ao pecado que habita em mim. No mesmo dia. Por isso que o crente não tem a opção de parar. Não tem. Não, pastor, mas eu vou parar para me dedicar um pouquinho mais à família. Você sabe, né? O ensino é Deus, a família e depois a igreja. Eu vou dedicar um pouquinho mais à minha família, aos meus negócios, aos meus sonhos. Eu estou precisando de parar e dedicar aos projetos. Depois eu volto à ativa. É assim que caímos em tentação e nem percebemos. E a Bíblia diz: vigiai e orai. Para quê? Para não cair em tentação. E a minha pergunta sempre é: por que nós caímos? Por quê? A vida do obreiro, a vida do servo, a vida do líder, a vida do crente, daquele que está aos pés de Cristo, a vida do crente é como andar de bicicleta. Cadê? A vida, vai reparando, a vida do crente é como andar de bicicleta. Nicolas, dá umas voltinhas aqui. Vira aí. Ó o Mondemar aí, rapaz. Não pode pôr o pé no chão não, vai pedalando. Essa é a vida do crente. Agora, Nicolas, para bem aqui. Não, para e continua equilibrado nela, sem pedalar. Não, vai, tenta. Quantos estão entendendo a mensagem? Tenta. Se a vida do crente é não parar de pedalar, no dia que para de pedalar, o que vai acontecer? Vai cair. Tenta ficar equilibrado nela, Nicolas, sem pedalar. Vai chegar um momento, obrigado. As palmas louvam o nome do Senhor, pela vida do Nicolas. Vai chegar um momento, e que se você parar de pedalar, vai cair. Vai cair. Então significa, Diego, que se eu parar um pouquinho, não, vou dar um tempo, agora eu vou dedicar a minha vida profissional, que eu estou indo bem, ganhando muito dinheiro, né, Diego?
estou indo de vento em polpa, e glória a Deus. Já pensou, meu filho, se você parasse para dedicar só para a tua vida material e deixasse a espiritual, coisa que você nunca fez? Mas supõe-se que faça isso, no mesmo instante os membros do corpo será usado para instrumento de iniquidade. É no mesmo momento, irmão. Porque é expor ao inimigo. É como aquele soldado que sai para a guerra e não, estou aqui de pé, pode mandar bala que eu não morro. Ou ele vai ficar assim? Aquele que deixa as coisas do Senhor para dar um tempo, aí ó, sai de peito aberto, cai nas armadilhas do diabo. E quem leva isso? A minha natureza caída. Diga assim: a vida de quem ama a Deus não pode parar. É um perigo extremamente perigoso, porque se parar é como uma bicicleta, se parar não dá para ficar equilibrando ali não. Está entendendo por que eu, a pastora Fernanda, os líderes desta igreja não param, porque se parar, cai, e se cair, os resultados são ruins. E você tem que entender isso e fazer o mesmo que nós fazemos. Diga assim: eu não posso parar, em hipótese alguma. Eu não posso parar. Se eu parar, os membros do meu corpo servirão ao pecado que habita em mim. Simples assim. Se eu parar, no mesmo momento os membros do meu corpo serão oferecidos. Eu não sei se você está me entendendo. Se você deixar de oferecer os membros para Cristo usar, automaticamente já está sendo usado para outro fim. Quem lembra de Jonas, o profeta, que tem na Bíblia? Ele parou por um motivo, não foi? Vou pregar nada para esse povo aí. Ele parou por um motivo, por alguns dias, Gabi. E vocês sabem o que aconteceu. Davi parou por um momento, era para ele estar na guerra. Vou dar uma descansada. Já estou servindo demais, né, Robson? Estou, esgotado. Deixa eu dedicar aqui ao descanso um pouco. Por alguns momentos, e vocês sabem o que aconteceu. Sansão parou por um motivo. Entenda que todos eles têm um motivo. Jonas tem um motivo, Davi tem um motivo. Davi era um lutador, sempre estava em guerras. Você acha que ele não estava cansado? Governando uma nação, você acha que não tinha cansaço? Tinha. Ele tinha motivo para falar: não, vai lá, vou ficar aqui um pouquinho, não está dando. Sansão também parou por um motivo, por algum tempo. Dedicou às paixões que os olhos dele viu. Quantos estão compreendendo a mensagem? Eva parou por um motivo. Qual era o motivo? O belo fruto. E vocês sabem, porque hoje o pecado que habita em nós é exatamente por causa da atitude de Eva juntamente com Adão.
a mulher de Ló. Deus disse: não olhe para trás, não olhe para trás. Mas a mulher de Ló parou por um instante, por um motivo. Puxa vida, quem sabe ela, minha casa, meu fogão de 3.000 reais, a minha geladeira de 7.000 reais, ai Senhor, aí olhou para trás. É instantâneo, é rápido. Se os membros do nosso corpo não estão sendo inteiramente, continuamente ativos para instrumentos de justiça, automaticamente são para iniquidade. Quem lembra de Rebeca? Rebeca da Bíblia. Por um motivo ela chegou um dia para o seu filho e aconselhou ele. E ela aconselhou da pior maneira possível. E olha a capacidade dessa mulher, pastor Marcelo. Ela disse assim: qualquer problema, caia sobre mim toda a maldição. Diante do aconselhamento que ela estava fazendo para o seu filho, ela sabia que estava sendo instrumento de iniquidade. Se eu deixar de apresentar os membros do meu corpo para servir, é automático. Se você pegar o texto de Rebeca, poucos versículos antes, você vai ver ela sendo instrumento de justiça. Poucos versículos depois, você vai ver ela sendo instrumento de iniquidade. É rápido. Por isso nós dizemos e pregamos: não brinque com a sua natureza. Diga assim: eu não posso brincar com a minha natureza, nem tentar tirar férias da obra do Senhor. Toda pessoa que eu conheço e conheci, que tirou férias para dedicar-se a outras tarefas, se deu mal. Todas, sem exceção. Inclusive uma delas foi comigo mesmo há quase 30 anos atrás. Quando eu cheguei em São Paulo, eu disse assim ao pastor de Jair: não, eu não vim aqui para trabalhar na igreja, não. Se eu quisesse igreja, falei desse jeito, irmão, que eu estou falando. Se eu quisesse igreja, eu tinha ficado lá na igreja do meu pai. Eu vim para São Paulo para me conquistar a minha vida e fazer algo e coisa de jovem. Não entendi. E Deus dá corda, Ele vai abençoando. E eu achando que tudo dando certo, glória a Deus. Falei para você, lá no coração, né? Falei que eu estava certo, eu vim para cá para isso. Mas de fato Deus tinha uma outra proposta, no qual eu não entendi naquele período. Porque são decisões. Por isso nós não podemos brincar com a nossa natureza. Não brinque com esta natureza. Eu disse domingo passado, Gabi, que essa natureza, você não pode brincar com ela, porque ela é mais velha do que nós, mais experiente do que nós, ela é mais forte do que nós, porque ela estava lá quando Adão pecou. Quanto tempo faz? Então, pastor, vamos logo, corre nessa mensagem, está demorando demais. Mas é para que você entenda, meu irmão. Mas como que faz a solução então para esse pecado? Porque eu disse domingo passado que para os pecados tem uma solução. Qual que é a solução? O sangue de Jesus purifica-nos de todos os pecados, inclusive os que você vai cometer amanhã. O que eu vou cometer amanhã já está perdoado? Claro que sim. Ah, mas isso é motivo para eu pecar se eu quiser? Não. Não é motivo para você pecar, fazer o que você bem quiser.
só porque já está perdoado. Não. A Bíblia chama-nos para uma vida de santidade ao Senhor. Tem um glória a Deus aí? Santidade ao Senhor. Diga para o teu irmão aí, santidade ao Senhor. Então, como fica a solução para o pecado? Diga assim: eu preciso morrer. Mas como que eu morro vivo? Eu preciso morrer. O pecado está no corpo. Me ajuda. O pecado está no corpo. Se está no corpo, é preciso matar, fazer morrer este corpo. Gálatas 5, verso 24 vai dizer assim: e os que são de Cristo crucificam a carne. Os que pertencem a Cristo. Tem alguém aqui que pertence a Cristo? Não, tem mais. Que tem alguém aqui que pertence a Cristo? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. O desejo é meu? Não, vocês aprenderam que não é meu, nem seu. O desejo, as paixões é suas? Não. É de quem? Do pecado que habita em mim. Então, se o pecado habita em mim, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Quando você recebe a Cristo, você faz morrer assim como Cristo morreu. Aí você pega esse pecado aí, é como se pegasse ele pelo pescoço, morre. Você força eu fazer o que eu não quero, você força eu te obedecer, mas morre agora. Crucificar é fazer o pecado morrer. Diga, crucificar. Porque quem vai para a cruz faz o quê? Morre. Então crucificar é fazer o pecado morrer. Crucificar é negar as vontades da carne. Que carne é essa? Do pecado que habita em mim. Lucas 9, verso 23. Se alguém quer vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo. Vamos por etapa nesse versículo. Negar a si mesmo é o quê? É negar a própria vontade para fazer a vontade de Deus. E aí seguir, dia a dia, tome a sua cruz. Tomar a cruz para quê? Para carregar ela? Não. Cruz fala de morte, para morrer todo dia. Tem que fazer morrer todo dia. Ou seja, todo dia, Débora, tem que crucificar, fazer morrer o pecado que habita em mim. Você vai morrer de fome, rapaz. Aleluia. E aí a Bíblia diz: siga-me. Estou falando do capítulo 9 de Lucas, do verso 23. Siga-me. Seguir é não perder de vista. Porque se você perder de vista, é não deixar de fazer aquilo que nos foi proposto. É não parar, mesmo desanimado. Segue avante, seguindo a quem? A Cristo Jesus, aleluia. Agora, quem não consegue negar as próprias vontades, a Bíblia vai dizer que continua escravo do pecado. Não é escravo dos pecados, é escravo do pecado. Por que escravo? Porque não faz o que quer fazer, mas faz o que o pecado força você a obedecer, porque ele já tem o governo. Romanos 6,6, olha o que está escrito lá: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Tem um glória a Deus aí? Foi crucificado com Cristo, o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Como que eu vou vencer esse pecado?
Morrendo. Como que eu vou vencer isso? Destruindo este corpo, fazendo ele morrer. E aí o texto vai continuar dizendo: e não sirvamos o pecado como escravos. Meu Deus. Deixa eu ler o texto completo para vocês terem um entendimento melhor. Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. O escravo faz o que quer? Está vendo por que Paulo escrevia sobre isso? Olha o verso 7. Portanto, quem morreu está justificado do pecado, não dos pecados. Vamos ler o 7? Portanto, todo aquele que morreu, você precisa morrer, já foi justificado de quê? Do pecado. Que pecado é esse? Do pecado que habita em mim. Clareou a mente? O processador conseguiu pegar aí? Nós temos que estar crucificados em Cristo todos os dias. Não é um dia sim, um dia não, não. É todos os dias, crucificado em Cristo. Para que o velho homem, o velho Adão, a nossa natureza caída, seja banida, só assim o corpo do pecado pode ser destruído. É preciso destruir, por isso que eu disse que o pecado não tem perdão, porque ele precisa ser destruído. E essa é a primeira parte que Jesus fez, que ele venceu e que ele destronou, a Bíblia diz, o pecado. Na morte de Cristo ele faz essas duas coisas: perdoa todos os pecados e destrona todo o pecado. Mas aí você achou que seria fácil demais, né? Aliás, assim seria fácil demais. Ele fez tudo e nós nada. Ele fez aquilo que nós nunca poderíamos fazer, porque um corpo com a natureza caída nunca poderia ir para a cruz. Mas se você for na cruz com ele, ele te justifica do pecado. Aleluia, glórias a Deus. Tem que estar na cruz com Jesus todos os dias. Tem que fazer morrer. Portanto, se aos que morrem são justificados do pecado, nos revela que tem muita gente crente que ainda não morreu. Esse texto está revelando exatamente isso. Revela que muitos de nós e muitos outros pelo mundo afora ainda não morreu com Cristo. Até aceitou Jesus, mas os desejos estão lá dentro, vivos. Vive como escravo, conforme Romanos 6,6. E não sirvamos o pecado como escravos. Mas se você não consegue fazer morrer, o que você vai fazer? Viver como escravo do pecado. Por isso que você aceita Jesus e não consegue se livrar da mentira, da pornografia, da prostituição e de tantas outras coisas. Porque se você não fizer morrer, se você não destruir, é uma atitude sua e minha. Se nós não fizermos isso, não vai acontecer nada. Se você não pegar o vício que você tem e falar: não, este corpo não te pertence, estes membros são usados para a justiça de Deus, uma atitude minha, um governo espiritual. Quantos estão me entendendo? Glórias a Deus. O que o escravo precisa ser? O que precisa acontecer com o escravo para que ele deixe de ser escravo? Ele precisa ser liberto. Então, os pecados, Jesus perdoa. O pecado, nós precisamos ser liberto.
Quantos estão entendendo a diferença do que é o pecado e os pecados? O pecado Jesus não vai perdoar, não. É você que tem que fazer morrer. É você que tem que fazer morrer. É você que tem que buscar a libertação. Está entendendo? Porque tantas vezes eu falei aqui nesse púlpito que libertação é para crente. Quem lembra disso? Quantas vezes eu não disse aqui? Libertação é para os crentes em Jesus. É preciso, diga assim, é preciso ir para a cruz todos os dias e fazer morrer. Fazer morrer. É deixar de ser escravo e ser liberto. Por isso que a palavra vai dizer, verdadeiramente sois livres. Mas quem que é esse livre? Aquele que está em Cristo. Todos vocês pertencem a Cristo. Porque todos já aceitaram Jesus. Já anunciaram o Senhor como Salvador da sua vida. Quando eu morro com Cristo, o governo muda. Agora eu tenho. Vem aqui 2 meninos aqui. Aqui está eu e você. E é só um teatro para que você entenda. Aqui está a minha natureza. O pecado que habita em mim. Não desgruda, não onde eu vou, ela está. Nasci e não tem jeito. Eu vou tentar sair, eu tento sair, mas ela não sai, ela não desprega. Não tem jeito. Amém? Agora, quando eu aceito a Cristo Jesus como Salvador, esse que a Bíblia diz que reside em nós, que habita em nós, não larga. Como ele não larga e não tem jeito de largar, o Espírito Santo vem, quando eu aceito a Cristo, ele entra na minha casa. Gruda em mim, cabra. Gruda em mim também. É assim que você fica. Vai, gruda, rapaz. Aí você não entende, por que você... Mas caramba, eu faço mal, mas não é isso que eu quero. Aí o Espírito Santo fala, não faz. Não faço não, mano. Só bem Fala aqui. pra mim não fazer, rapaz. Ah, não faz mal não, mano. Peca, faz. Não faz. Não faz, não pode. Faz, que é bom. Eu tô mandando fazer, não faz, pô. Faz, tu vai gostar. Só que agora, quando a Bíblia vai dizer que quando o Espírito une ao meu, ele não solta mais. Você está entendendo? Então, onde eu vou, vai os dois. Sabe quando você pensa assim, rapaz, hoje eu vou pecar. Hoje eu vou abrir o celular e vou para um lugar que não é legal, não é devido. Eu estou ouvindo a voz de quem? Minha, do pecado. Mas aquele dia que eu estou alegre com Jesus e dá uma vontade de orar. Quem está falando para mim orar? Aí eu, né, pai, esqueça. É exatamente isso. Obrigado e as palmas louvam o nome do Senhor. É desse jeito. Agora, habita 2 dentro de você. Porque não tem jeito, pastor Marcelo, de tirar o pecado. A natureza não tem como se livrar. Como Deus sabia disso? Jesus diz, não, meus discípulos, eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Porque se eu não for, não tem jeito de vir. Aquele que vai viver grudado em você. Não tem jeito. E se ele não grudar em você, você vai cair. Vai entendendo então o porquê de algumas falas de Jesus. Mas na verdade, quanto tempo você achou que só o Espírito Santo morava dentro de você? Sim ou não, irmão? Seja sincero, eu não sou pregador melhor do que ninguém, não. É porque você está ouvindo isso a primeira vez na tua vida, mas quantos anos você entendeu que só tinha o Espírito Santo dentro de você?
sendo que tinha 2 personagens. Por isso que fica aquela paranoia. Eu obedeço quem? Uma hora eu estou com vontade de fazer um trem que não é para fazer, aquilo que eu não quero fazer, esse eu faço. O mal que eu não posso e não devo fazer, esse eu faço. Por quê? Porque a natureza está impregnada. Faz. Mas aquele que tem a Cristo, tem alguém que intercede por você, tem alguém que fala com você. O Espírito Santo não tem uma voz audível, né? Mas você sabe o que ele falou. A natureza do pecado não tem uma voz audível, mas você sabe que ela está falando, vai lá fazer o que não. Vai lá, né? Vai lá, pega aquele irmão lá pelo pescoço, ele falou de você, mete o chute nele, dá no rosto. Quem que está falando? Ah, falou mal de mim, vamos lá. Quem que está falando? A natureza caída. Mas o Espírito Santo vai falar assim, não, meu filho, deixa isso para lá. Deixa isso para lá, não vale a pena, deixa isso para lá. Quantos estão entendendo? Então o Espírito Santo entrou, aí você vai entender aquele texto assim, o Espírito milita contra a carne, que é o pecado, e a carne milita contra o Espírito. Quem entendeu aí a natureza? Grudada, uma brigando com a outra, e você é um bonecão lá, você é o boneco que tem que falar, não quero, não permito, não deixo. Existe 2 governos dentro de você, essa é a realidade, simples e bruta. É por isso que existe uma luta constante, e aí a pergunta é, para mim e para você, de qual lado nós estamos? A quem nós estamos dando permissões? Ao pecado que habita em mim, ou ao Espírito Santo que habita em mim? Se é ao pecado que habita em mim que eu estou dando permissões, é por isso que eu nunca mudo. É por isso que o pastor Marcelo fala aqui na escola dominical, não murmura, não fale, não lamente, ensinando. Não foi assim a escola bíblica? Foi. Ensinando. Mas não muda, por quê? Porque ainda é escravo do pecado, não dos pecados, ainda é escravo do pecado. Quantos anos você serve a Deus? Tem quantos anos que você é crente? E quando nós respondemos essa pergunta para nós mesmos, a pergunta que eu faço é, por que continuamos sendo dominados, escravos do pecado? Fecha os teus olhos por 30 segundos. Diga assim, Senhor, eu preciso ter força para decidir ser livre. Pode olhar para mim. Precisamos ser livres. E a tendência nossa é só olhar para os pecados, né? Vamos dizer que não tem pecado grande e pequeno, né? Mas a tendência é sempre olhar para os mais escandalosos, né? Vamos dizer assim, né, pastor? Mas e o orgulho? E a prepotência? E o engano que não é bem apalpável assim? É por isso que nós dizemos, não, mas eu estou aprendendo, não, mas eu preciso de sentar para aprender, mas não adianta nada, senta para aprender e não muda. Deus quer mudança de vida, governo diferente, não é o governo da natureza, é o governo do Espírito Santo de Cristo Jesus em nós. Então não aprendeu nada, porque na luta entre o pecado e o Espírito, o pecado sempre está vencendo, e não sou eu que estou pedindo mudança não, meu irmão, é a Bíblia.
E ela pede para você e pede para mim ao mesmo tempo. É Cristo que nos pede, através da Bíblia, um posicionamento. Qual lado que você está? É impossível você conseguir ser vitorioso estando sob um governo do pecado. É impossível. Uma hora sobre um governo, outra hora sobre outro governo. Entende por que você não consegue a vitória? É por causa de Deus? Não, por isso que ele fala que a bênção já está na mão dele. Você já tem acesso, você já é herdeiro. Não precisa ficar lá pedindo. O pastor Marcelo já pregou sobre isso. Precisa ficar, Senhor, já está disponível. O problema é que uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou aqui. Uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou aqui. Posicionamento Cristo quer de nós. Tem que haver, diga assim, tem que haver uma escolha. De todo jeito, eu e você obedecemos. Seja para o pecado, ou seja para a justiça. E precisamos administrar isso. E aí eu te pergunto, porque a Bíblia leva-nos um ensinamento como esse, a perguntar o quê? Qual é a sua escolha hoje? Qual é a sua decisão hoje? Os pecados são perdoados, basta um coração contrito, conforme a Bíblia nos fala, em arrependimento, automaticamente está sendo perdoado. Mas e o pecado? Eu preciso decidir, eu preciso escolher, eu preciso fazer morrer. O que precisa fazer morrer com a nossa decisão? A raiva, o ódio, as mentiras, as contendas, as murmurações, a falta de amor, o descomprometimento com a obra do Senhor, o descomprometimento com as responsabilidades que Deus colocou nas suas mãos. E tem uma que pega muito: o descontentamento. O descontentamento. Então, quando eu decido morrer, essas coisas morrem. Quando eu decido ser crucificado, não, eu tenho que ser crucificado em Cristo mesmo, para morrer estas coisas e outras mais. Tem alguém de vocês que quer ser fortalecido para que consigam decidir qual governo tem que ser estabelecido de uma vez por todas em sua vida? Porque a palavra, ela é pregada, ela vai em direção ao teu coração, e tem um monte de gente que acha ruim, diz que é para ele, e é para ele mesmo. É para quem? É para o vento? Não, eu estou pregando para vocês, para a alma de vocês, para que a alma de vocês não vá para o inferno. E ela vai e volta, trazendo consigo os seus molhos, os seus resultados. Tem alguém aí com vontade de ter resultados em Cristo Jesus? Vem aqui na frente.